Olá, boa tarde. Meu nome é Castro, para quem ainda não me conhece. E este canal é o canal Clara Arruda. Hoje eu gostaria, irmão, de abordar um assunto falando sobre a Páscoa do Senhor, a passagem, passada por cima, e sobre os pães ázimos. Mas para que tu possa entender esse conteúdo, eu gostaria que você lesse primeiro Levítico 23 e também Êxodo 12. Não saia do canal. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem, porque através disso, através desse conhecimento que você vai ter, é como uma chave, abrirá muito teus conhecimentos dentro da Bíblia, porque tu vai compreender muitas coisas, vai ver as coisas com outro olho, se você compreender esse tema do pão sem fermento. Tem ou não tem fermento? Eu digo que não. O que aconteceu comigo, viu, irmãos? Então, a partir daí, muitas coisas me abriram os olhos para as Escrituras, viu? Porque isso é importantíssimo, entender a palavra de Deus e você ter a certeza do que está falando, viu, irmãos? E eu digo para os irmãos, viu? Não tem fermento na massa. Então, irmãos, eu serei mais claro para que tu possa entender esse assunto, porque realmente esse assunto é muito complicado. As festas do Senhor, de Levítico 23, e uma introdução lá em Êxodo 12. Então Deus chama o quê? Moisés e Arão, e fala para esses homens comunicarem à congregação que a partir do dia 10 do mês de março, entendeu? Começaria a celebrar a Páscoa do Senhor. E como seria essa Páscoa? Essa Páscoa seria um cordeiro no forno, um cordeiro ou um cabrito, de acordo da possibilidade da pessoa. E esse cordeiro seria o quê? Seria sem mancha e macho. E ficaria separado do dia 10 ao dia 14. E no dia 14, esse cordeiro seria assado. E que essa família tinha que comer esse cordeiro todo, o cordeiro ou o cabrito, assado, e não podia sobrar nada. Dia 14, por que dia 14? Porque no dia 14 começaria o quê? A Páscoa. Do dia 14 ao pôr do sol até 14, passando para o dia 15, que seria no outro pôr do sol do outro dia. E começaria o quê? O pães ázimo. Então, irmãos, por que um pôr do sol do dia 14 até o pôr do sol do dia 15? Porque o calendário era lunar e não calendário gregório como nós, entendeu? Aí está a explicação, porque o povo judeu, o calendário é lunar até hoje, viu, irmãos? Então eles pegariam esse cordeiro, irmão, que já estava separado desde o dia 10 de março, que comeria esse cordeiro no dia 14, porque não poderia passar para o outro dia, quer dizer, no outro pôr do sol do dia 15, porque já não seria Páscoa, seria pães ázimos. E essa festa, irmão, seria para sempre. Seria um pacto perpétuo entre Deus e o povo judeu. E esse cordeiro, irmão, não poderia ser feito de outra forma. O cordeiro tinha que ser assado de acordo com o número da família. Número de pessoas que tinha na família, porque esse cordeiro tinha que ser consumido dentro desse período da Páscoa. A regra também. Esse cordeiro, irmão, ao ser comido, não podia romper, não podia quebrar nenhum osso. Porque esse cordeiro é simbolicamente o nosso cordeiro pascal. Jesus, quando foi sacrificado, não romperam nenhum osso. Está registrado lá em João 19:36, viu? Essas coisas aconteceram, irmão, para que se cumprisse as Escrituras, porque nenhum osso do cordeiro foi quebrado. Salmos 34:20. Nele está guardado todos os ossos, e nele, e nem sequer um osso foi quebrado. Salmos 22:17. Diz assim, irmãos: nenhum osso meu foi quebrado. Olha com os próprios olhos, porque isso faz referência ao nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Nenhum dos ossos dele foi quebrado. Por quê? Porque quando os soldados chegaram na cruz para realmente relatar se ele estava vivo, ele realmente já estava morto. Então não necessitava mais quebrar os ossos. Agora, os ladrões, sim, foi quebrado os ossos, entendeu? Porque eles estavam vivos.
para se cumprir a profecia. Mas como era celebrada, irmão, essa Páscoa? Essa Páscoa tinha um cordeiro, ou um cabrito. Esse cabrito tinha que ser sem mancha e macho. E tinha que ter o quê? Um pão ázimo, pão sem fermento. E tinha que ter ervas amargas, para que pudesse celebrar essa Páscoa. E ademais, irmão, tinha que celebrar comer esse cordeiro, esse cabrito, já com tudo arrumado, com cinto, com roupa, com sapato, já para que, quando Deus desse a ordem para marchar ou ir-se, tinha que ser rápido, porque o anjo da morte passaria ali no meio de todos. E segundo a ordem de Deus, era para matar esse cordeiro e passar esse sangue no portal da casa dos judeus, porque quando o demônio da morte passasse, não levasse os primogênitos, porque ali estava marcado com o sangue do cordeiro. Mas hoje eu não quero falar, irmão, sobre o cordeiro, porque isso aí eu posso falar outros dias, posso fazer outro vídeo relacionando isso. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o pães ázimo. Na verdade, vamos direto ao assunto, viu, irmãos? Afinal, tinha ou não tinha fermento? É claro, irmãos, que Deus avisou a Moisés para avisar os povos judeus que antes do dia 10, para que não tivesse nenhum tipo de fermento em suas casas. Porque se tivesse, eles seriam excluídos. Eles não poderiam fazer parte das festas do Senhor. Êxodo 12, 15. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Por quê? Porque estamos falando de pães ázimos. E não de quê? Não de Páscoa, porque Páscoa foi somente um dia. E pães ázimos são 7 dias seguidos. Logo em seguida começaria o quê? Depois dos pães ázimos começaria as primícias. Segundo a ordem de Deus, no primeiro dia do mês, vocês terão que tirar toda a massa fermentada de suas casas. Eu vou lembrar vocês, irmão, que todas essas festas do Senhor, todas essas festas têm trombeta, viu? E dias, festa solene. Então o que aconteceu, irmãos? O anjo da morte passou, levou todos os primogênitos das casas que não havia marca do sangue do cordeiro. Então Faraó ficou furioso, porque um desses meninos, uma dessas crianças, esses primogênitos, era filho de Faraó. E Faraó ficou furioso e mandou aquele povo sair correndo do seu país. E aquele povo que estava celebrando a Páscoa, entendeu? Já preparado para sair, pegou a massa correndo, entendeu? E saiu desesperado. Saiu do Egito. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que eles pegaram aquela massa que estava quase preparada, porque não deu tempo de prepará-la, pegou, botou nas costas e saíram desesperados. Só que veja bem, eles saíram de Ramsés, que é no Egito, até Sucote, que é mais ou menos 120 quilômetros. E uma massa para levedar, porque naquela época não existia o quê? Fermento, não existia o fermento royal. Então a massa era fermentada naturalmente. E essa massa demorava 24 horas para fermentar. Amém? Então, de Ramsés a Sucote tinha 120 quilômetros. E uma média, irmão, de uma pessoa, entendeu? Andando 30 quilômetros, demora em média mais ou menos 5 horas andando em 30 quilômetros. De Ramsés a Sucote tinha 120 quilômetros. Se multiplicarmos por 4, 30 quilômetros, dá 120 quilômetros. E se multiplicarmos essas 5 horas por 4, dá o quê? Dá 20 horas. Então, se você analisar bem, são 24 horas para uma massa fermentar. E eles pararam em Sucote para festejar a festa da cabana. Então, ali tinha o quê? Ali tinha o quê? 20 horas de massa feita. Então, não deu tempo da massa fermentar. Entendeu, irmãos? É isso que eu queria dizer para vocês. Essa massa não tinha fermento. E não havia possibilidade de fermentar essa massa. Porque uma massa dura 24 horas. Quer dizer, a massa madre dura 24 horas para
em repouso para fermentar, porque antigamente não existia fermento e era um processo natural. Como era esse processo? Você botava um ovo ou você botava água, entendeu? Uma massa, quer dizer, um trigo, misturando com alguma coisa, demoraria 24 horas para fermentar essa massa. Então, essa massa não poderia ser fermentada, porque realmente não deu tempo, entendeu? Dentro do tempo seria o que? De Ramsés a Sucote daria 120 quilômetros. Então daria mais em média o que? 20 horas. E uma massa para fermentar duraria 24 horas. Ainda sobraria 4 horas para que essa massa fermentasse. Entendeu? Então eu digo para os irmãos, essa massa não tinha fermento. Amém? Se algum dos irmãos discordar da minha ideia, eu gostaria que escrevesse aí embaixo para que possamos entrar em acordo. E se eu tiver errado, eu simplesmente voltarei atrás, gravarei outro vídeo para que pedir. Mas eu te digo, não, aquela massa não tinha fermento. Não tinha fermento. Amém? E que Deus te abençoe, irmão, e te guarde em nome de Jesus, e que você possa ser abençoado com esse vídeo em nome de Jesus, viu? Amém.